Fala pessoal, tudo bem? De volta com Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes, também com Roberto Padovani. E para começar o ano, o tema mais relevante aí das últimas semanas tem sido o Fed, o Banco Central Americano, a mudança de postura que aconteceu recentemente, com uma preocupação bem maior com a inflação e, além disso, uma sinalização já de alguma ação no curto prazo. Então, neste começo de ano, a gente pode ter já altas de juros e início de retirada de estímulo de fato, de redução de balanço. Mas antes de falar disso, contar um pouco como a gente chegou até aqui. O Banco Central americano vem há anos já tentando fazer com que as expectativas de inflação, que os analistas acreditem que a inflação iria voltar para a meta em algum momento, e tinha muita dificuldade de se conseguir isso. Com a pandemia e a piora econômica esperada, imaginou-se que essa inflação poderia ficar ainda mais baixa. Então havia muito esforço do Fed de dizer que faria todo o possível para trazer a inflação de volta para a meta e que poderia até suportar ali por algum tempo uma inflação acima da meta para depois convergir para baixo novamente. Só que durante a pandemia, muitos choques aconteceram, não foi uma inflação esperada, pelo contrário, quando a gente olha a medição, a medida de surpresa inflacionária nas principais economias, no G10, por exemplo, houve uma disparada, foi muito fora do padrão histórico, então de fato você teve uma surpresa inflacionária muito grande e isso levou os bancos centrais então a reverem suas posições e aí inclusive o Fed. E o que a gente vê nesse momento é o Fed reconhecendo essa pressão inflacionária. Ele ainda avalia que muito disso pode ser temporário no sentido de ser resultante de choques que atingem a economia durante a pandemia, mas que isso tem se prolongado por muito tempo, e tem afetado a expectativa de inflação. Então, portanto, agora é o momento do Fed agir. Então, nesse começo de ano, a gente já pode ter alguma ação do Fed. E é isso um pouco que o Padovani vai falar para a gente agora. Carlos, talvez essa história do Fed seja uma das histórias econômicas mais importantes desse ano. Não faz sentido você manter juros nominais zero com a economia norte-americana crescendo acima da média histórica e com inflação pressionada. O Banco Central já deu o sinal de que pretende fazer isso de 3 formas. Primeiro, parando de injetar liquidez no sistema, que ele faz comprando menos títulos a mercado. Depois que ele parar de injetar liquidez, ele subiria a taxa de juros e, por último, ele pensaria em reduzir a liquidez do sistema vendendo títulos que estão em sua carteira, que a gente chama de redução do balanço do Fed. A novidade é que ele já sinalizou que pretende fazer isso de maneira bem rápida. Muita gente acha que até março agora de 2022 ele para de injetar liquidez no sistema, em março mesmo começaria a subir taxa de juros, e alguns diretores do Fed sinalizando que poderia começar a redução de liquidez ainda em 2022. O impacto dessa sinalização é muito claro nos mercados futuros de juros. Os juros 10 anos dos Estados Unidos estão muito pressionados. E eles oscilaram bastante ao longo de 2021. Só para a gente lembrar aqui, no final de 2020, esses juros 10 anos estavam no patamar de 0,90. No começo do ano passado, deram um salto para 1,60, quando todo mundo se preocupou com a inflação global. E ao longo de todo o ano passado, os juros oscilaram entre 1,60 e 1,30, porque havia o temor de novas ondas da pandemia, sobre como o crescimento global ia reagir, e sem crescimento o Banco Central poderia, supostamente, manter esses estímulos. A leitura sobre a pandemia hoje é diferente, todo mundo percebe que a gente vai superar essas novas ondas, e o Banco Central está muito mais disposto a retirar os incentivos monetários. Portanto, os mercados futuros de juros deram um salto. A taxa de 10 anos subiu para 1,80, está oscilando entre 1,70 e 1,80. Muita gente acha que pode alcançar o patamar de 2% no final desse ano e caminhar para uma média histórica aí próxima a 2,5% a médio prazo. Agora, com essa alta nos juros de 10 anos, toda a precificação dos principais ativos financeiros muda no mundo. As bolsas têm outro valor, as moedas são reposicionadas, os mercados futuros de juros globais são afetados. Agora, normalmente isso é muito mais importante para os mercados emergentes, que são considerados mercados de risco. Quando você tem esse processo de retirada de liquidez, os ativos de risco são mais penalizados, portanto os investidores tendem a sair de mercados como o brasileiro. Portanto, essa história do Fed ela vai impactar bolsa, juros e câmbio no mundo todo, mas principalmente nos mercados emergentes como o brasileiro. É um tema absolutamente importante que a gente vai monitorar ao longo do ano. Essa história nos falamos, até a próxima.